Salve, povo surpreendente, povo maravilhoso, povo fantástico da 304, da Escola de Ensino Médio Dite Freitas, Escola Jovem de Tubarão. Saúdo aqui grandes amigos que fiz nessa trajetória, especialmente saúdo Elvis Vitorino Paz. Saúdo também a grande Sabrina, nossa querida líder de classe, grande aluna de uma educação extrema. Saudando este rapaz e esta moça, saúdo todos os amigos desta linda turma que é a 304. Ora, hoje estamos entrando em uma nova linha e uma nova roupagem. Hoje é 12 de maio de 2021. Há mais de um ano, a trajetória da SARS-CoV-2 abala o planeta Terra. Estamos vivendo isso. Eu gostaria que vocês todos compreendessem que falar de república é falar de situações que mudam realmente a estrutura do que está acontecendo no planeta. E uma das coisas que eu gostaria que vocês compreendessem é que vocês vão falar da proclamação da República Federativa do Brasil. Uma grande república, um grande país, o quinto maior país do mundo, a quinta maior população do planeta, um dos mais ricos países de toda a estrutura planetária. Estou falando do Brasil, da nossa casa, do nosso lar, do nosso ambiente. Senhoras e senhores, amigos aqui reunidos, sejam bem-vindos aos estudos da República. Eu quero saudar todos os nossos amigos que estão também aqui agora nos assistindo pelo YouTube. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Semanalmente nós subimos pelo menos 2 vídeos com conteúdo histórico para os amigos e alunos. E, ao mesmo tempo, também lembro aos amigos que ativem o sininho para que recebam as notificações. Professor João Batista Monteiro de Souza, da Escola Jovem de Tubarão. Saúdo, então, a 301, a 302, a 303, a 305, a 306 e a 307. Saúdo também os meus alunos do terceirão do Colégio Evolução de São Lugero e, ao mesmo tempo, saúdo em especial hoje a turma do super-homem Elvis, que está aqui com a gente agora na 33304, falando de república, coisa pública. Aliás, esse é o termo mesmo. A ideia da república surge na Grécia, todo mundo deve saber disso. E Platão, o grande filósofo grego, escreve a república. E a república fala de que o povo tem direito de auxiliar todos os processos governamentais. Então, a primeira questão para a gente analisar é o que é uma república? É um organismo social em uma instituição única, um país, uma nação, e essa instituição ela vai absorver a ideia de que será governada por pessoas livres. Essa é a lógica da república. Em grego, república significa res publica, coisa pública. E ela será democrática ou não. Nos países avançados, arrojados, nos países que realmente primam pela ideia do ir e vir, a república será democrática. O que significa isso? Democracia, que é o direito do povo, dado ao povo, pelo povo, para o povo. Ótimo. Nós vivemos, então, aparentemente, em uma república democrática. Eu gostaria de dizer para vocês que, apesar de dizer em alguns países que existem democracias, elas são meio que às avessas. Um exemplo, a própria Venezuela, que é governada pelo grande Nicolás Maduro. Nós, na nossa instituição de ensino, temos alunos venezuelanos que já contaram para nós as situações trágicas que este país atravessa. Repúblicas africanas, muitas vezes, elas têm situações despóticas e ditatoriais. Então, a democracia tem o antônimo, que é a ditadura, o despotismo, o absolutismo, a tirania. Todas essas palavras, elas têm quase que o mesmo significado: despotismo, absolutismo, tirania, ditadura. É um governo autocrático, é um governo tirânico, dominador, onde a pessoa não tem direito de ir e vir, e geralmente ela atravessa muitos estados de sítio.
e não são sítios onde as pessoas moram e criam frangos. Eu estou falando do estado em que você não tem liberdade para absolutamente nada. Esse é o princípio de um estado de sítio. Então, eu acabei de falar para você sobre algumas situações referenciais à coisa pública, à res pública. Ora, isso em nível de mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil já atravessou períodos de ditadura, como a ditadura militar, e a ditadura militar ela ocorreu de 1964 a 1985, quando o presidente, o vice-presidente, na verdade, José Sarney, assume a presidência da República com a morte do presidente eleito pelo Congresso, que foi o Tancredo Neves. A ditadura militar no Brasil teve como presidentes Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva. O Arthur morreu, teve uma junta militar que governou até assumir o presidente Emílio Garrastazu Médici. Depois disso, tivemos também o presidente Ernesto Geisel e, para finalizar, tivemos João Batista de Oliveira Figueiredo, o João Figueiredo. Esse é o ponto que eu gostaria de alertar, lembrar e falar para cada um de vocês. Nós já tivemos outros presidentes militares governando o Brasil. Getúlio Vargas foi um exemplo. Nós tivemos a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. No segundo mandato de Vargas, nós tivemos um mandato, por assim dizer, mais inteligente, mais interessante. Mas Vargas fez coisas maravilhosas no Brasil, como, por exemplo, criou a carteira de trabalho, criou também o próprio sistema do salário mínimo, a aposentadoria por tempo de serviço. Ele fundou a base das leis trabalhistas neste país. E se os meus amigos desta sala hoje trabalham e têm uma carteira de trabalho assinada, nós devemos muito sim ao Getúlio Vargas. A ideia da aposentadoria, que está tão modificada hoje, surge com Getúlio Vargas, e ela era muito justa. Infelizmente, a nossa sociedade vislumbrou situações diferenciadas ao longo da história. Já os dois primeiros presidentes da República, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, também foram militares. Só que eles são da época ainda em que o Brasil era um império. E esse império ele cai em 1889, no dia 15 de novembro. Na verdade, 15 de novembro de 1889 é a data da proclamação da República. O hino da proclamação da República tem ainda, inclusive, aquela parte do estribilho muito forte. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Eu quero que vocês compreendam um detalhe, tá? O Brasil foi o único país da América que conseguiu organizar a estrutura de um império. Teve um pequeno fragmento lá no México, em que os imperadores responsáveis pelo Sacro Império Romano Germânico assumiram por um tempo, mas isso não vogou, não teve nada a ver nem com a cultura mexicana, nada disso. Mas no Brasil nós tivemos a vinda da família real para o nosso território em 1808. Ou seja, Dom João VI com a princesa Carlota Joaquina vieram para o Brasil em 1808 e transformaram realmente a estrutura desse país, a estrutura do Brasil, a estrutura da terra Brasilis. Eles consolidaram a capital do Brasil no Rio de Janeiro. Na verdade, a capital já era o Rio, já tinha deixado de ser Salvador, ali já na época da assinatura do Tratado de Madrid com o Marquês de Pombal, por volta de 1750. Mas, em 1808, Carlota consolida, junto com João, o Rio de Janeiro como capital. Tanto é que João constrói o Palácio do São Cristóvão, que fica hoje na parte do centro velho do Rio. Palácio do São Cristóvão, esse que era o Museu Nacional, que é o Museu Nacional, que pegou fogo há 2 anos atrás, como todo mundo sabe. Foi algo terrível, foi algo desgastante, foi algo marcante para a história do nosso país. O incêndio, a destruição do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Dando continuidade, a gente pode dizer que também aconteceu um outro detalhe, que Carlota não queria morar junto com João, seu marido, no Palácio do São Cristóvão. Então, ela foi para a região do Botafogo, que fica um pouco distante do centro do Rio, e lá ela construiu o Palácio do Botafogo, onde ela morava.
Em 1822, nós tivemos Dom Pedro I, filho de Carlota e João, proclamando a independência em 7 de setembro, junto com Leopoldina, sua esposa, a imperatriz. E eles, então, são instituídos como imperador e imperatriz do Brasil. Ok? O filme da independência do Brasil, com o grande Tarcísio Meira e com a grande Glória Menezes, de 1972, é um filme que todo mundo deve assistir. É um filme antigo, é fato, mas é um filme que mostra muito bem como foi a formação da história do nosso país, do nosso querido Brasil, da nossa casa, do nosso lar, da casa de cada um de vocês. Ponto. Eu termino essa situação, eu falo dessa situação e agora eu coloco um outro ponto. No final da década de 1820, lá já pelo ano de 1829, depois que o Brasil perde o Uruguai, é isso mesmo, nós já fomos donos do Uruguai, ela era chamada de província da Cisplatina, nós perdemos em 1828, o nosso querido Dom Pedro I fica sem muito ambiente no Brasil e ele é chamado a Portugal para ser rei de Portugal. E ele sai de Dom Pedro I aqui do Brasil e vai para Portugal e é Dom Pedro IV. A esposa dele, Leopoldina de Habsburgo, austríaca, acaba morrendo. Uma morte trágica, uma morte triste, uma morte que vincula doença e também maus tratos pelo marido. Ele não pode ficar sozinho, então ele casa novamente com uma outra princesa, a princesa Amélia de Lichtenberg. Os dois vão para Portugal e deixam um filho, o príncipe herdeiro, aqui no Brasil. Mas pensem, se o Elvis aqui na sala é todo inocente, com 18 anos, imaginem deixar uma criança de 5 anos de idade sozinha no Brasil. Foi isso que aconteceu. E uma coisa clara aconteceu. Dom Pedro II fica sendo cuidado por regentes. Esse menino, com 14 anos e meio de idade, assume o Império do Brasil no meio da Guerra da Revolução Farroupilha. Tiveram outras várias revoluções no Brasil, cabanagem, Revolução Praieira, enfim, houveram vários conflitos. Mas o que realmente pesou no Império do Brasil foi a Guerra do Paraguai, e a Guerra do Paraguai consolidou o Brasil como grande potência da América Latina. Nós destruímos o Paraguai, sem dúvida nenhuma. O Brasil formou uma tríplice aliança com o Uruguai e a Argentina, teve o apoio incondicional da Inglaterra e simplesmente passou com um rolo compressor sobre o Paraguai, fazendo com que nem homens para reproduzir as mulheres paraguaias tivessem mais. Praticamente, eles acabaram. Isso a gente chama de genocídio. Uma das coisas que mais me chama a atenção foi o Duque de Caxias, herói da Revolução Farroupilha, e o Conde D, marido da princesa Isabel, jogarem potassa, soda cáustica, de cima de balões sobre crianças paraguaias. Eles derretiam, eles matavam as crianças de maneira brutal. Isso no século XIX. Mas uma das coisas que realmente chama a nossa atenção foi o fato de que Isabel Cristina Gabriela, a princesa Isabel, a princesa regente, ela era muito diferente do marido. Ela não era racista, ela era humana, ela era uma mulher intelectualizada, de uma inteligência fora do normal, fora do comum. Ela, especificamente, ela, a princesa Isabel, proclama a abolição da escravatura. Ela assina dia 13 de maio, ou seja, amanhã nós lembramos disso e homenageamos, de 1888, ela assina a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Esse foi o ponto que o professor João gostaria aqui de lembrar inicialmente para vocês. De 88 a 89, ficou um ano apenas. E o povo quis realmente proclamar a república, porque a galera ficou meio indignada, principalmente a galera, quando eu falo da aristocracia rural brasileira, ficou indignada com o fato de perderem os escravos. Eles tiveram que começar a usar os imigrantes italianos. Essa foi uma realidade inconveniente que aconteceu. Tiveram que usar os imigrantes italianos para fazer os trabalhos nas lavouras cafeeiras de São Paulo, principalmente. Lembra que o Brasil já foi grande produtor de cana-de-açúcar, de algodão, ele teve grande influência na extração mineral do território em Minas Gerais, mas com o café nós nos consolidamos mesmo como uma potência agrícola internacional. O café do Brasil
em maior quantidade é produzido em relação a todos os outros países. Não somos os melhores do mundo na qualidade do café, mas somos os maiores produtores, sem dúvida nenhuma. Então, com base nisso, houve a queda do regime monárquico e houve a proclamação da República, que ocorreu num clima de ordem e concordância, então, entre as elites. Eles quiseram mesmo a República para tirar o imperador que tinha prejudicado a elite economicamente, vamos dizer assim. Provavelmente a ideia dominante era mudar a forma do governo, sem revolucionar a sociedade brasileira. Isso é um fato. E um detalhe importante: não houve interesse em convocar a população para participar do processo. A elite tinha que dominar e a elite entraria. Logo, eu quero lembrar uma coisa: quem ajudou a proclamação da República no Brasil foi a maçonaria. Muito forte, isso que deve ser lembrado. Uma coisa que deve ser lembrada muito claramente: houve um relato famoso, isso é muito claro, feito pelo Aristides da Silva Lobo, da Silveira Lobo, e ele era um jornalista e também foi ministro do primeiro governo da República, do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele expressou a ausência popular no dia em que foi proclamada a República. Ele conta que naquela ocasião o povo assistiu a tudo, bestializado, supondo que estivesse vendo talvez uma parada militar. A República estava sendo proclamada, o povo não sabia de nada, e eu vou provar para vocês uma coisa importante. Está aqui ela, ó. Ela é tão importante no Brasil que ela está aqui. Esta é a República. Como assim, professor João? Esse é o símbolo da República, ok? Uma mulher com uma coroa de louros, uma mulher representando a liberdade. Ela é importante? Mostro mais. Em todas as cédulas ela está. Mostro mais. Ela está na nossa moeda de R$1. A República, ela está aqui, ela é a representação específica de toda uma grande riqueza humana, que, infelizmente, no Brasil, ela acabou não sendo tão valorizada. Eu quero que vocês lembrem de um detalhe importante. Eu vou passar para vocês agora a lista dos presidentes do nosso país, só para vocês terem uma ideia de todos os presidentes que governaram, do começo até hoje. Notem bem, eu vou falar apenas uma vez o nome deles: Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales. Olhem bem: Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigues Alves, de novo, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Esses formam a República do Café com Leite. Por que café e leite? Porque café era São Paulo, leite era Minas Gerais. A produção cafeeira em São Paulo era importante economicamente, a produção leiteira em Minas era importante economicamente. Logo, nós temos a República do Café com Leite em Minas Gerais. Em São Paulo, governando o Brasil, na Primeira República, também chamada de República Velha, ou a época em que havia o voto de cabresto. Ou seja, o Elvis podia até votar, mas ele só podia votar naquele cara que os líderes exigissem. É interessante lembrar que, antes da República no Brasil, só podia votar o homem branco, o homem, primeiramente. Mulher não votava. Então, todas as meninas da sala estão fora, não votam mais. Só vota o Elvis. Ele tem que ser branco. Então, se alguém não se considera branco, não pode votar. Ele tem que saber ler e escrever. Aí todo mundo entra. Ele tem que ganhar uma equivalente hoje a uns R$15.000 por mês. Eu acho que ninguém entra mais nessa lógica, tá? Essa era a ideia do voto no Império, que era o voto censitário. Por sua vez, na República, as pessoas podiam votar, podiam, mas as mulheres não. Ô, João, deixa de ser bobo, mulher não é pessoa? Claro que é. Eu estou dizendo que elas não podiam votar, ok? E você votaria sim, se quem era analfabeto não votava, obviamente, e você votaria apenas riscando o seu nome, assinando o seu nome, desenhando o seu nome.
Isso era ser alfabetizado no começo do século, aqui no Brasil. A mãe do meu pai, a avó Santinha, ela morreu em 1997, com 94 anos de idade. Ela nasceu em 1903, tá? E ela era analfabeta, mas ela era considerada alfabetizada porque ela sabia desenhar o nome dela. Só para vocês terem uma ideia disso, como era a situação. Depois, então, do Washington Luiz, nós tivemos o Júlio Prestes, que foi eleito, mas não assumiu. E quem assumiu foi o nosso querido presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ficou de 1930 a 1945. Ele ali foi pai dos pobres e foi ditador também. Coisas boas e ruins aconteceram nesse meio tempo. Depois disso, nós tivemos, antes de mais nada, é bom que vocês lembrem a presença do José Linhares, que ficou um tempo ali, na verdade, ele apenas organizou a transição do Getúlio Vargas para o Eurico Gaspar Dutra. Quem foi o presidente Dutra? Era um milico também, era um militar. Veio até em Tubarão já. É bom que vocês lembrem disso. Ele veio até em Tubarão. Mas uma coisa, ele sabe onde ele pousou de avião? E aí? Vocês vão me dizer que lá no aeroporto, perto do shopping, onde hoje tem a Arena Multiuso, eu vou dizer que não. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Alguém aqui nesta sala conhece o Lar da Menina? Que fica perto da Escola Jovem? Já entraram ali? Vocês sabiam que o primeiro aeroporto de Tubarão foi ali? Era chamado de Campo da Aviação. É chamado de Campo da Aviação. Foi ali que o presidente Eurico Gaspar Dutra chegou. Depois disso, nós tivemos Getúlio Vargas de novo. Ele ficou de 51 até 1954. Ele se suicidou, tá, com um tiro no coração. Getúlio Vargas, nesse tempo, fez coisas maravilhosas, como, por exemplo, a CSN, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Telebrás, a Eletrobras. Tudo que tem de Brás e dá bastante dinheiro para o Brasil foi o Vargas que fez. Ah, inclusive aqueles prédios abandonados lá de Capivari, que eram enormes, da CSN, foi o Getúlio Vargas que fez, com dinheiro americano, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra que vocês, no caso, vão falar agora em breve. A propósito, eu queria fazer um convite para vocês. Amanhã a gente vai ter uma palestra sobre a invasão nazista na região de Araranguá. É um texto interessante que aconteceu de verdade e a gente vai ter uma palestra com o jornalista e historiador, certo? Gente, olha, Nelson Adams, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele vai ficar comigo nas 2 primeiras aulas amanhã e eu estou convidando vocês a participarem conosco desse episódio interessante. Isto vamos ter entre 8 horas da manhã e 8h45 da manhã do dia 13 de maio de 2021. Dando continuidade, depois que Vargas se suicida, nós tivemos ali alguns presidentes que entraram rápido, tampões. Café Filho, Carlos Luz e o catarinense Nereu Ramos. É bom que vocês lembrem deste detalhe. Depois dele veio Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Ele trouxe o Fusca para o Brasil, ele trouxe a Kombi para o Brasil e ele construiu Brasília. Quem não conhece Juscelino era o peixe vivo que vivia fora da água fria. Como poderei viver sem a tua companhia? Depois disso, Jânio Quadros. Depois disso, João Goulart. Depois de João Goulart, Castelo Branco. Castelo Branco teve Costa e Silva. Costa e Silva teve também Emílio Garrastazu Médici, Geisel, Figueiredo. E aí os últimos presidentes. Tancredo, que nunca assumiu. José Sarney, que criou o Cruzado. Fernando Collor, que queria acabar com os marajás e ferrou com o Brasil. Itamar Franco, que trouxe o Fusca e andava com mulheres sem calcinha, para lá e para cá. Desculpa, mas faz parte da história. Fernando Henrique Cardoso, ele criou o Real. Esse foi o cara. Luiz Inácio Lula da Silva, não podemos tirar o mérito do Lula, de maneira nenhuma, 2 vezes eleito. Dilma Rousseff, também não podemos tirar o mérito da Dilma.
2 vezes eleita, embora ela queria estocar, vamos dizer assim. Michel Temer, o vampiro, e agora nós temos ele, Jair Messias Bolsonaro, criticado por uns, adorado por outros, é chamado de mito. Jair Messias Bolsonaro é o atual presidente da República Federativa do Brasil, de 1º de janeiro de 2019 até hoje. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar, e esta é a nossa introdução para a República. Eu gostaria muito de agradecer a gentileza de vocês nesta aula mentoria. Fiquem com Deus e tenham muito sucesso. É isso aí, gente.